Então, só dizer rapidamente, sem muitas delongas, que é um prazer retornar, principalmente com esse assunto aqui, e mais especialmente por ser de novo com o Padre Gilberto, a trabalharmos um assunto que eu acho que todos, se não conhecem, já ouviram falar, e muitos até já bem aprofundados no assunto. Constelação familiar sistêmica. Convido então o nosso Padre Gilberto para então aqui conversar conosco sobre a constelação familiar sistêmica. Quem estiver chegando, pode ir chegando e nós estamos começando. Fiquem à vontade. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Veja, a constelação familiar sistêmica, ela teve início na África do Sul. Um padre alemão, missionário, trabalhou uns 10 anos mais ou menos na África do Sul, e lá ele conviveu com uma tribo chamada Zulus. Nessa tribo, quando eles não conseguiam resolver os problemas da tribo, quando tinha doença e o curandeiro não conseguia curar, quando tinha brigas entre eles e que não se conseguia resolver através do diálogo, quando, enfim, acontecia alguma coisa que fugia ao controle deles, eles convocavam os mais velhos, e esses mais velhos usavam umas pedrinhas e faziam ali um teatrinho. Então, dava nome às pedrinhas, e ali conversavam com as pedrinhas, tal, movimentavam, e isso acabava curando. Quem estava doente se curava, quem estava brigado voltava às pazes, enfim, os problemas se solucionavam. Ok? E os Zulus atribuíam esses efeitos, esses resultados, aos espíritos dos antepassados, às almas dos antepassados, como se esses espíritos, essas almas, viessem ali e resolvessem todas as questões. Bert Hellinger, por ser padre alemão, filósofo, teólogo, não acreditava nada disso. Mas tinha uma coisa que ele não podia negar: os resultados existiam. Se eram coisa das almas ou coisa dos espíritos, sabe Deus lá o quê. Porém, ele não podia negar que quem estava doente se curou. Quem estava em briga, querendo matar o outro, voltaram às pazes. Ora, tem alguma coisa, tem algum mistério aí. E ele começou a pesquisar. Ele começou a entrar em contato com diversos cientistas, com diversos pesquisadores também dessas questões, E ele foi descobrindo um monte de coisas que muitos pesquisadores ainda não tinham conhecido e que passaram a conhecer. E uma das coisas que ele descobriu é que, e isto agora é comprovado cientificamente, que até a 12ª geração anterior a cada um de nós, olha, isso dá mais de 1.000, quase 2.000 pessoas. Imagina, de geração em geração, os problemas que não foram resolvidos numa geração, passa para a geração seguinte resolver. Se aquela geração não resolver, e assim por diante. Então, ou seja, nós estamos vivendo hoje questões, situações que os nossos bisavós, tataravós, muito lá atrás, não conseguiram resolver e nem quem veio antes de nós resolveu. Nós vamos ter que resolver. Senão os filhos, os netos vão ter que resolver.
E assim vai passando de geração em geração. Mas o que não foi resolvido? Problema de relacionamentos, problemas de saúde, problemas de... Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Problemas financeiros. Tem gente que estuda, tem doutorado, e não consegue ganhar o suficiente para se manter, quanto menos ainda manter a família. Então tem gente que tem muita capacidade, mas não consegue resolver as suas questões. Tem gente, por exemplo, que está casado, está bem, está tranquilo, mas tem um incômodo terrível que enquanto não estraga o casamento, não fica em paz, não fica sossegado. Isso tudo são questões que carregamos em nosso histórico e que em nossa vida se manifesta. Ok? Então, a constelação começou como uma psicoterapia. Bert Hellinger começou a fazer experiências com doenças, com problemas sociais, de relacionamentos, coisas simples. E a constelação foi evoluindo, porque foi se somando muitos outros conhecimentos. Ok? Muitos outros conhecimentos. Hoje a constelação se aplica à educação, a relacionamentos, à saúde, a questões financeiras, a questões de trabalho, a uma infinidade de coisas. Nós temos a alegria de ter no Brasil um juiz que trabalha na vara de família na Bahia, e ele começou a aplicar a constelação nas brigas de casais, no relacionamento de casal. E praticamente quase que 98%, a partir das constelações, ou os casais reatam a relação e ficam felizes porque descobrem aquilo que estava atrapalhando a relação entre eles, ou tem uma separação amigável. Tá? O que é importante, né? O que é importante é que as pessoas vivam em paz, né? Que tenham saúde, que os filhos possam ter saúde, possam ter paz, possam viver bem. Tá? Como, por exemplo, questões da relação de pais e filhos. Tem muitos pais, muitas mães, muitos pais, que fazem as coisas com um carinho, com um amor, uma dedicação tremenda. Mas às vezes está fazendo porque a educação que recebeu do pai ou da mãe teve lá suas dificuldades. Então, o pai pensa, bom, eu não quero que aconteça com os meus filhos aquilo que o meu pai fez comigo. E trata o filho com amor, com carinho, com uma dedicação, e de repente ouve do filho dizer para o pai, você é um péssimo pai, você não me ama, eu te odeio. Imagina um pai ouvir isso com toda a dedicação que ele tem, com todo o carinho que ele tem. O que ele está fazendo? E é interessante. Bert conseguiu mostrar que a relação do pai com aquela criança estava revelando uma dificuldade que o pai tinha com o pai dele, com o avô daquela criança. E essa criança percebia isso na sua alma, no seu interior. Ok? E isso é interessante que hoje, juntando uma ciência nova, a epigenética, né? Não precisa se preocupar com os nomes que eu vou trazendo, porque depois vocês podem estar pesquisando pela internet, que traz
um monte de coisas nesse sentido. A epigenética hoje mostra que nós temos a capacidade de desenvolver doenças e de curá-las. Ok? Se eu necessito, para sair de uma relação ou para conservar uma relação, eu ficar doente, eu vou desenvolver essa doença, seja câncer, seja lá o que for. E quando eu não precisar mais de usar dessa doença, eu volto a ter saúde. Olha que coisa importante para a gente entender. Será que os nossos problemas de saúde não estão ligados a uma questão emocional? Não está ligado a uma questão... Por exemplo, o filho chega para a mãe e diz: mãe, eu já estou grandinho, vou sair de casa porque eu quero cuidar da minha vida. E a mãe, de repente, cai doente. Aí o filho, claro, vai dizer: nossa, justo agora, não posso sair e deixar minha mãe nessa situação. Ele fica, enquanto permanecer nele a vontade de sair, a mãe permanece doente. Se ele sai, diz: mãe, eu sinto muito, mas eu tenho que cuidar da minha vida. Em pouco tempo ela sara, porque a doença dela já não serve mais para o objetivo que ela tinha. E veja, isso acontece de modo inconsciente. Não é uma coisa que a mãe decide lá, planejando: ah, já sei o que eu vou fazer. Ah, meu filho está querendo ir embora. Ah, então eu vou ficar doente para segurar ele. Não. É algo que inconscientemente ela desenvolve. Ou o filho ou a filha chega para a mãe ou para o pai e diz: mãe, eu estou apaixonado pelo fulano ou ciclano. E a mãe pensa lá no seu coração: meu Deus do céu, justo com essa pessoa. E algo acontece para que aquele namoro ou casamento não aconteça. E muitas vezes a gente sabe de histórias, né? Acaba acontecendo esse casamento de outras maneiras. Ok? Então, todas essas questões, Bert Hellinger conseguiu desenvolver um processo que hoje a gente chama então de constelação, que é uma falha de tradução. Na verdade, Bert Hellinger pensou, baseado em alguns outros estudiosos, do modo como a família é formada, de como ela se relaciona, de como ela é composta, a disposição de cada membro da família. Então seria a disposição familiar. Só que da tradução do alemão para o inglês ficou como constelação familiar sistêmica. Ok? Aí fez tanto sucesso esse nome que permaneceu. Ok? Até aqui, está dando para entender? Está dando para acompanhar? Alguma coisa ficou difícil? Precisaria explicar com outras palavras, de modo diferente? Ou tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Muito bem. Existe um cientista inglês chamado Rupert Sheldrake, que também, interessado nessas questões, começou a fazer algumas pesquisas. E ele descobriu que toda família e todo grupo humano desenvolve em torno desse grupo uma energia que ele deu o nome de campo mórfico genético. Todo ser vivo desenvolve esse campo mórfico genético. E alguns cristais desenvolvem um campo não genético, porque cristais não têm genética. Como, por exemplo, você pega o diamante bruto
na natureza, ele é uma pedra comum, mas quando ela é trabalhada, todos os diamantes têm a mesma forma. Ok? Todos os diamantes têm. Então, tem alguns cristais que têm essa qualidade, tá? De desenvolver a sua configuração molecular. Obrigado. Tá? Sempre vai dar aquele resultado, aquele formato, aquele brilho, aquela cor, vai ser sempre igual. Ok? Nós, pelo campo mórfico genético, nós temos todo acesso a todas as informações dos nossos antepassados. Ok? Então, toda vez que a gente participa de uma constelação, todas as informações dos nossos antepassados ficam sujeitos ao nosso conhecimento. Nós podemos entrar em contato com esse conhecimento. Ok? Como que se dá isso? Nós vamos fazer alguma experiência hoje. Tá bom? Outra coisa interessante, que toda vez que a gente trabalha uma constelação, todos que estão presentes saem beneficiados de alguma forma. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Você está bom? Então, por que isso? Exatamente por conta desse campo energético que se forma. Todo o nosso corpo tem um tipo de vibração, tem uma frequência. Por exemplo, se eu quero perceber como está funcionando o meu coração, a gente usa o eletrocardiograma. E o eletrocardiograma vai dar a frequência que o coração está funcionando. Se está muito acelerado, se está devagar demais, como que ele está funcionando. Se nós queremos saber como está funcionando o nosso cérebro, que o nosso cérebro também pulsa dentro de uma determinada frequência. Também, de acordo com a frequência que o nosso cérebro está funcionando, o médico vai dizer se estamos com saúde ou não. Ok? Então, todo o nosso organismo, cada órgão do nosso corpo, pulsa numa frequência. E numa constelação, essas frequências são alteradas. Ok? Como é que funciona isso? Por exemplo, vocês já viram alguma orquestra tocar? Vocês já viram a variedade de instrumentos que tem na orquestra? Tem lá o violão, tem lá violino, tem lá piano, tem lá saxofone, tem lá oboé, tem lá tambores, lá tem um monte de instrumentos. Cada um toca na sua frequência. E se estão harmonizados, uau, que delícia que sai uma música. Nossa, aquela harmonia encanta. E por que encanta? Porque também faz com que o nosso corpo entre em frequência. Por isso que tem a musicoterapia. A terapia através de música. Ok? Como é que isso acontece? Na constelação, a energia que circula naquele ambiente faz com que o nosso organismo mude a sua frequência e entre em harmonia. Tá? Assim como uma orquestra. Não é que eu vou vibrar igualzinho a o Elias. Mas a frequência do Elias vai harmonizar o corpo dele. Ele vai sentir paz, ele vai sentir tranquilidade, ele vai sentir disposição, enfim. E assim cada pessoa vai harmonizando as frequências do seu corpo. E como isso funciona?
Um cientista americano, Stephen Porges, ele desenvolveu um método que ele chamou de teoria polivagal. E ele descobriu uma coisa interessante. Da base do nosso cérebro saem diversas ramificações nervosas. Algumas ramificações, uma primeira ramificação vem para o nosso rosto, controla o nosso olhar, a nossa percepção visual, controla as nossas bochechas, os nossos lábios, funciona, enfim, todo o nosso rosto. E isto é tão importante que quando a gente olha para uma pessoa, pelo modo como aquela pessoa me olha, eu recebo as informações e sinto se essa pessoa é confiável ou não. Ok? Eu sinto se aquela pessoa eu posso confiar ou não. Essa mesma ramificação desce para o coração e para o pulmão. Essa ramificação do nervo vago, desse nervo vago, vai me dar a necessidade de respirar mais rápido ou não, de pressionar meu coração, de acelerar ou não. Então, tudo isso é controlado por esse nervo vago. Na ramificação de trás, que acompanha a nossa coluna, esses nervos vão circundar todos os nossos órgãos. Ok? Então, normalmente, quem passa por um trauma, e não existe quem não passe por um trauma, isso acontece desde o ventre materno até a nossa fase adulta. Vamos se dizer que de repente uma mãe descobre que está grávida numa situação difícil. Está de briga com o marido, ou estão passando por uma dificuldade financeira, ou a mãe brigou com a sogra, ou com uma cunhada, ou enfim, está passando uma situação de transtorno social, de relação social. O que vai acontecer com o útero dessa mãe? Quando a mãe entra em contato com essa situação, o útero vai se contrair e o feto, a criança, vai se sentir em desconforto. E isso é traumatizante. Ok? Então, toda situação emocional que a mãe passa, essa situação vai ser transferida para a criança. A criança não tem ainda capacidade de interpretação. Ok? O que ela sente? Eu não sou bem querida, eu não sou bem quista. Essa barriga em que eu estou não me aceita. Estou correndo perigo. Ok? Um dos primeiros traumas que a gente passa na vida da gente. A mãe levou um susto. O útero contrai. Ok? Vamos se dizer, toda situação, toda frequência bruta que a mãe recebe está ali. E a mãe não tem consciência disso, ela não está sabendo disso. Ok? Mas a criança passou por aquela situação. Nasceu, ótimo, tá muito bem, foi bem recebida, tal, mas de repente a criança sente um desconforto, seja pela fome, seja por mal-estar, por estar suja, ou tem lá a fralda está causando um desconforto, tal. A mãe não adivinha, a mãe não está sabendo.
E a mãe tem um monte de coisa para fazer, tem filhos para cuidar, tem roupa para lavar, tem casa para cuidar, tem um monte de coisa que a mãe não está atenta em tempo integral com aquela criança. Qual a interpretação que a criança vai ter? Ela não tem ainda a capacidade de perceber as dificuldades da mãe. Então vai se confirmar, realmente eu não sou amado, eu não sou querido. E isso vai perdurar para a vida inteira. Ok? Mesmo que a gente veja um dado momento da vida, agora que estamos adultos, né? Nós podemos dizer, coitadinha da minha mãe, não tinha tempo, como ela trabalhava, como ela era dedicada, tal. Mas aquele trauma está ali presente. Ok? E uma coisa que o Stephen Porges percebeu é que este nervo polivagal, esse nervo que inerva o nosso rosto, coração e pulmão, a outra ramificação que ramifica todos os nossos órgãos, vão estar controlando essas emoções e foram formados dentro deste sentimento negativo ou dentro de um sentimento positivo, de ser amado, de ser cuidado, de ser... Ok? Isso é para a gente entender muitas situações. Por exemplo, passei uma raiva, agora estou com uma dor de barriga. Uau, meu intestino agora está travado. Né? Mulher que passa raiva, Nossa Senhora, passa um bom tempo, né, com o intestino amarrado. Ou desanda. Exatamente. Exatamente. Ok? Então, nossas sensações e nossos sentimentos são transmitidos ou refletem em todo o nosso organismo a partir desse nervo vagal. Então, Stephen Porges desenvolveu essa metodologia de trabalho. E como isso funciona? Toda vez que nós entramos num sentimento de proteção, de segurança e de acolhimento, o nosso sistema polivagal se autorregulariza. Ou seja, se desenvolveu alguma doença, se cura. Se está passando por um trauma, regulariza. Um outro cientista, seja bem-vinda. Um outro cientista que estudou os traumas, um doutor em trauma de origem judia, que mora no Canadá, me fugiu o nome dele agora, ele descobriu uma coisa bastante interessante. Todos os traumas pelos quais nós passamos, desde a infância até a fase adulta, o trauma em si não tem grande importância. Ok? Então vamos se dizer, uma coisa que é muito comum, uma criança que foi abusada, não só sexualmente, mas um pai muito agressivo que bate constantemente, que pensa que a correção vem através da surra. Ok? Uma mãe que é muito furiosa e que só sabe tratar com gritos, com ok? Causa traumas. O trauma, o acontecimento em si, não é tão importante. O que é importante no trauma é o modo como a gente interpreta.
Ok? E essa interpretação, cada vez que eu entro em contato com a lembrança daquele acontecimento, eu dou uma nova interpretação. Ok? Tem alguns cientistas que colocam que não existe memória. Nós recriamos a cada momento, o nosso cérebro recria acontecimentos constantemente. É interessante esta abordagem. Então, quando a gente junta tudo isso, assim, uma outra coisa bastante interessante que a hipnose nos traz. Vamos fazer para vocês poderem perceber como é que funciona isso. Se vocês chegam em casa, né, e de repente esqueceu uma luz acesa, mas não lembrou que deixou a luz acesa. E de repente desconfia que tem algum estranho lá dentro de casa. Qual é a reação do corpo? Você entra na casa, tal, qual é a reação? Vocês entram tranquilos? Exatamente. Ok? Aí vocês entram e viu que a luz está acesa, tal, mas não tem ninguém, está tranquilo, tal, tudo. Qual é a reação do corpo? Esta é a função do nervo polivagal, de nos colocar numa atitude de luta ou de fuga. Ok? E ele vai controlar os nossos sentimentos e sensações, emoções, para nos preparar se vou ter que enfrentar ou vou ter que fugir. Em muitos animais, esse sistema polivagal faz com que o animal entre num estado de letargia, como se estivesse morto. É um modo dele se defender. Passou o perigo, ele se reanima. Nós desenvolvemos um outro sistema, ok? Esse de luta ou fuga. Ou, como diz alguns, né? Ou mato ou morro. Alguns pensam em correr para o mato ou descer no morro. Mas não é de defesa ou de... Muito bem. Aí, na hipnose, se descobriu exatamente isso que nós fizemos. A nossa mente não distingue o que é real e o que é imaginário. Ok? Então, a nossa mente, se nós imaginarmos, veja, muitos dos nossos medos são ilusões. Muitos dos nossos medos são experiências dos nossos antepassados. Será que eu vou ser capaz de passar na prova? Será que eu vou ser capaz de conseguir esse emprego? Será que eu vou ser capaz de passar nesse concurso? Será que eu vou ser capaz? Será? Esse medo, esta dúvida, vem dos nossos antepassados. Ok? E que se repete através das nossas emoções, através dos nossos sentidos. Toda vez que eu entrar em meditação, que eu fizer alguns tipos de yoga, não todos, existe inclusive uma escola de yoga mais recente, que é a yoga restaurativa, fantástica, sabe, fantástica, que nos leva exatamente a sentir-se seguro, a se sentir protegido e a se sentir acolhido. Quando a gente passa por esses sentimentos, nós estamos ajudando o nosso
sistema vagal, os nossos nervos vagais, a se reequilibrarem. E quando esse sistema vagal se reequilibra, nós nos curamos, nós nos tornamos corajosos, nós nos tornamos cada vez melhores. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Infelizmente, as escolas de psicologia hoje estão muito atrasadas. Não se estuda nos cursos de psicologia hoje essa questão do nervo vagal, que controla a emoção, que controla as sensações. E muitas vezes, muitos traumas não são curados, não são superados, exatamente por falta desses conhecimentos. Muitos médicos não conhecem isto. E quer ser mais traumatizante do que um médico não acolher bem uma pessoa. Metade do processo de cura está exatamente no acolhimento. Quando a pessoa se sente acolhida, quando a pessoa sente que ela é importante, que ela tem algo que é valoroso, que é a vida. Sabe, quando o médico olha assim como um profissional qualquer, simplesmente como um técnico, não como um ser humano, não como alguém que transmite carinho, amor, compreensão, acolhida. Não cura. Vocês já perceberam quantas pessoas que procuram a medicina tradicional e que tomam todos os remédios e não conseguem se curar? O primeiro processo curativo está na acolhida. Veja, e isso também acontece em casa, na família. Hoje, infelizmente, veja, os pais não educam mais os filhos. A escola não educa mais as crianças. Quem que está educando as crianças? O celular. A quantidade de horas que as crianças passam em frente ao celular, os pais não têm controle do conteúdo que essas crianças estão recebendo. Ok? As crianças poderiam ser curadas desde a primeira infância. Uma coisa que é fundamental para o equilíbrio emocional das crianças é o toque da mãe. Se vocês repararem como as crianças olham para a mãe quando estão sendo amamentadas, é fantástico. Ali a gente percebe uma coisa, um termo moderno, né? A neuroceptação. Ou seja, a criança percebe no rosto da mãe se ela é amada ou não, se ela é acolhida ou não, se ela é aceita ou não. Então imagina hoje em dia a mãe amamentando, mandando mensagem para as amigas, enfim, ali com o olhar no celular. Não é à toa que cresce cada vez mais entre nossos jovens e adolescentes o suicídio. Ok? Porque a coisa mais triste que existe é a dor de não ser reconhecido, de não ser ninguém, nem para os próprios pais, nem mesmo para aqueles que deram a vida. Então, o índice de suicídio entre adolescentes cresce cada vez mais. E isso acontece a partir do advento, então, das telinhas. Ok? Antigamente, o que se usava para tirar a criança do choro, se lembra? Carinho, né? Não era tanto carinho.
Quando a mãe estava lá ocupada com um monte de coisa, a criança... E a mãe tocava na boca dela. Berro. Isto. O nordestino chama de consolo. Em São Paulo é chupeta. Aqui, coisa bico ou chupeta. Bico ou chupeta. Hoje já não funciona, hoje é celular. Criança chora, bota o celular na mão dela. E outra coisa fantástica, gente, veja a evolução do cérebro humano. Quantos de nós aqui que pegam um celular e já destrincham o funcionamento do celular? Os mais velhinhos aqui têm uma dificuldade enorme. Pega aquilo lá, não sabe nem por onde começar. Bota na mão de uma criança, em pouco tempo ela está sabendo todos os truques, tudo, lidar com aquilo que é fantástico. Nem sabe ler, exato. Exato. Olha a evolução. Nós estamos num processo evolutivo. Ok? Toda a humanidade está num processo evolutivo. E como é gostoso perceber que na medida em que a humanidade se desenvolve, vai descobrindo essas coisas, como é o caso da constelação, maneiras de lidar com os seus problemas. Questão de saúde, de emocionais. A constelação é um instrumento, é uma ferramenta, dentre tantas outras ferramentas que existem. Ok? Dentre tantas outras ferramentas que existem. A constelação não dispensa a medicina, de jeito nenhum, mas complementa. Ok? O médico, infelizmente, desconhece a questão emocional, o lado emocional do ser humano. Ele conhece o mecanismo, ele conhece a mecânica do corpo. Dificilmente o médico vai perguntar: o que está acontecendo na sua família? Como é que está o relacionamento de esposo e esposa? Como é que está? Quais são as suas preocupações do dia a dia? Dificilmente vai perguntar. Um bom médico, isto. Oh, merece. Tá, eu acabei de formar, então não tenho tanta experiência assim, não. Estava falando sobre reação luto-fuga e nervo vagal. A gente aprende nervo vago, na verdade, que chama reação vagal, derivada do nervo vago. Muito comum na emergência, os pacientes, a gente pergunta: você tem alergia a alguma coisa? Aí ele fala assim: eu tenho alergia a remédio de cortar vômito. Geralmente é mentira, porque a bromoprida que a gente dá para cortar vômito, ou a ondansetrona, se correr rápido na veia, faz reação vagal. Então é super comum o paciente chegar na emergência e sair eufórico, chorando, gritando, ficando louco. Foi só uma reação vagal. Então a gente tem que dar orientação para o técnico. Corre lento na veia da pessoa. E assim, eu estava até comentando com a minha mãe, que eu acabei de formar, mas na faculdade a gente aprende que a gente tem que fazer todas as perguntas para a pessoa. A primeira pergunta, talvez: o senhor se considera uma pessoa feliz? Essa pergunta tem que ser incluída em uma consulta médica. Muita gente não faz. E eu já vivi na pele também a situação de uma vez, ainda no internato, eu fui atender uma senhora que chorava muito no consultório, e eu não deixei ela embora sem chorar, só que a consulta se estendeu por 1h40, e aí eu tive que ouvir das minhas amigas que eu não servia para trabalhar no postinho, porque eu deixei muita gente esperando por conta de uma pessoa. Sendo que no final do dia eu dei conta de atender todo mundo que estava lá, e a única senhora que resolveu ir embora e voltar no outro dia era porque não era uma emergência. Então, assim, são pequenas coisas, mas que a gente aprende sim. Inclusive, minha formatura foi esse final de semana, e no discurso do professor é que, a inteligência artificial está evoluindo, e facilmente poderíamos ser trocados por um robô, exceto por saber reconhecer os sentimentos humanos. Porque então,
Não tem. Então basta saber reconhecer sentimentos humanos. Mas não é todo mundo de fato que tem essa habilidade. Mas a gente aprende. Pelo menos na minha faculdade. Que bom saber que a tua escola já incorporou essa metodologia no ensino ou na preparação dos novos médicos. Que bom. A grande maioria não tem essa preocupação, né? E que bom que você está presente e pode ajudar, né? Porque aí, quem sabe, quando precisarem, né? Sabem, né? Que se o médico não tiver esses conhecimentos, não vai ajudar muito, não. Qual é a sua escola? Ouviu? Ok? Então, podem indicar para os vossos filhos, netos, a Escola de Medicina de Vassouras. Ok? Não, essas coisas boas, realmente, a gente precisa saber. Porque quando a gente mais precisa, às vezes não é de um comprimido, de uma injeção. Exatamente ser bem acolhido. De saber que a gente é importante. Sabe? De perceber uma pessoa humana capacitada que acolhe. Isso realmente já a cura iniciada. Né? É a cura iniciada. Por que se desenvolve no Brasil e no mundo todo as terapias alternativas e que o SUS incorporou? Exatamente por conta disso. Muitos médicos, muitas terapias não estão sendo suficientes para tratar aquilo que hoje as pessoas estão passando. Ok? Muito obrigado. Muito bem. Eu gostaria agora, então, de propor um exercício para a gente se dar conta de como funciona. Ah, pois não. Por favor, use o microfone para todo mundo te entender. Eu sei que é horrível, eu também acho. Ainda mais esse tipo de voz. Boa noite, Padre Gilberto, boa noite a todos. Padre Gilberto, você colocou a respeito inclusive você colocou essa relação da nova medicina humanista, que ela já vem sendo dada há um tempo, e depende muito de cada escola, igual ela colocou. Bom, se o senhor bem se lembra, existiam os médicos da família. O médico cuidava da família inteira e era um médico residencial, era um médico caseiro. Qualquer situação que acontecia com um membro da família, ele absorvia e analisava a família inteira. Não se cuidava de um ente da família. Se cuidava de todos, até por estar perpassando todos os itens que poderiam acontecer com só dos elementos. Não era só um elemento, era um elo. Né? Bom, quando o senhor disse a respeito da memória, tem linhas de pensamento que consideram a memória altamente flexível. E com o passar do tempo, elas vão se modificando ou se moldando aos processos que vão sendo angariados de experienciações e vivências humanas individuais e coletivas, no caso. Bom, sobre a psicologia que o senhor colocou a respeito dessas diferenciações da nova psicologia ou da psicologia pós-contemporânea atual, a neurociência está vindo, eu até deixar para o senhor colocar alguma coisa a respeito, para complementar a falha que a psicologia tem em muitas respostas que seriam dadas como simplórias ou altamente lógicas. E eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, e esse advento da neurociência, e até que ponto que ela é participativa, tanto no processo morfogenético, como também em função da caracterização de processo de consciente coletivo. Obrigado. Boa pergunta. Quase que já é uma resposta. Quase que já é uma resposta. A neurociência, ela vem, de fato, a contribuir com o avanço do ensino da psicologia, porque traz exatamente essa nova concepção. Quando hoje se fala, por exemplo, de
me fugiu o nome do termo agora. Quando não se toma a pessoa isolada e que tem todo o contexto em que aquela pessoa está envolvida. Holístico, obrigado. Está aí uma terapeuta holística de primeira. Infelizmente, a concepção que se tinha no passado de holístico era a pessoa e o seu ambiente. Hoje a compreensão é muito maior. Não envolve só o ambiente familiar, mas envolve tudo o que se passa na vida daquela pessoa. O ambiente social, o ambiente de trabalho, o ambiente, enfim, em todos os sentidos. E a neurociência traz um conhecimento profundo nesse sentido. Nós somos parte de um conjunto humano. Ok? Nós não somos isolados. Não. Tudo aquilo que acontece em nossa vida é algo que acontece em toda uma sociedade. A tua pergunta me leva quase que a aprofundar um tema que é muito mais... Eu não sei se seria o momento, tá? Mas, tranquilo, vocês podem pesquisar na internet, tá? Sobre neurociência. Ela traz uma gama de conhecimentos que é fantástico e importantíssimo para a gente viver bem nos dias de hoje. Ok? Tá. Eu gostaria, como o nosso tempo também aqui é limitado, infelizmente, muito, muito curto, tá? Eu gostaria de aprofundar mais naquilo que vocês estão agora interessados em perceber. Eu gostaria que vocês formassem um grupo de 3 pessoas, de preferência com pessoas que vocês não conhecem. Ok? Qual vai ser a dinâmica? Num primeiro momento, um vai ser o pai, a outra pessoa vai ser a mãe, e a outra pessoa vai ser o filho ou filha. Ok? Qual vai ser o procedimento, por favor? Não importa se é homem ou mulher. Ok? Isso não faz diferença nenhuma. Por exemplo, aqui eu posso pegar a Inês como meu pai, Elias como minha mãe. Tá? Não importa. E eu me colocando como filho, eu vou olhar para os olhos do meu pai, para os olhos da minha mãe, e perceber qual é a reação no meu corpo. Quando agora eu olho para os olhos do meu pai, quando eu olho para os olhos da minha mãe. Eu simplesmente olho e percebo o que acontece no meu corpo. Ok? Primeiro olho num, percebo. Depois olho para o outro, percebo. Ok? Depois que eu fiz isso, aí quem foi o filho vai dar o sinal positivo. Ok, agora vamos trocar. Ok? E cada um vai passar pelo papel do pai e pelo papel da mãe. Porque é importante, veja, eu olhando para o meu pai, ou para minha mãe, ou para minha mãe ou meu pai, ou vice-versa, eu tenho uma informação. Quando eu me coloco no lugar dele ou dela, eu tenho outra informação do meu campo. Ok? Qual é esta relação minha com esse papel da família? Depois, quando eu troco, ok? Eu fui a mãe, agora sou o pai. Qual é a informação que eu recebo do meu pai? Olhando para o meu representante, agora que é ele. Ok? Num primeiro momento,
eu sou eu. Eu tenho uma informação que me vem da minha relação com meu pai. E esta informação vem do campo mórfico-genético, desta energia que guarda todas as informações. E é importante, veja, não fazer interpretação, porque quando eu me coloco diante do meu pai e da minha mãe, eu posso estar tendo informação não diretamente deles, mas eu posso estar tendo informação dos meus avós paterno ou dos meus avós materno. Não é importante a interpretação. Importante é o que eu estou sentindo quando eu olho para um e olho para o outro. Estas informações são fundamentais. Essas informações é que vão me dizer o que eu preciso dar atenção. Ok? Sim. Sentido de sentimento. Os dois. Ok? Por exemplo, eu posso, olhando para o pai ou para o pai, não façam confusão, as pessoas aqui podem, tanto faz, independente do sexo, estar representando ou um ou outro. Ok? Então, vamos se dizer, eu diante, olhando para os olhos do meu pai, eu posso ter emoções, eu posso ter sensações físicas, eu posso ter uma gama de informações que vão passar por diversas situações, enfim. Ok? Eu posso, olhando para ele, de repente, meu corpo querer ir para o seu encontro, ou meu corpo, de repente, vira. Ok? As informações são das mais variadas. A mesma coisa vai acontecer quando olho para a mãe. Então, aqui eu estou tendo uma informação como filho. Me colocando no lugar da mãe, eu vou ter a informação da minha relação com a mãe. Ok? Eu estou olhando para o meu representante como mãe. E aqui eu tenho informação. Isso é fundamental. Certa vez, em Guarapuava, obrigado. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu gostaria de trabalhar minha relação com minha mãe, porque uma cigana me disse que minha mãe tentou me abortar diversas vezes e não conseguiu. Então minha mãe me odeia. Falei, tá bom, ótimo. Peguei, e a constelação permite isso, sem falar para ela, eu coloquei uma cadeira representando a mãe dela. Ok? Coloquei ela diante da cadeira e disse para ela, olhe para esta cadeira. Ela representa uma pessoa, e eu não disse quem era. Ok? Ela olhou. O que você sente? Indiferença. Para mim não representa nada. Ok. Aí eu inverti. Ela representada pela cadeira, e ela então agora representando a mãe dela. E eu perguntei para ela, e agora? Que? Eu me emociono ainda de lembrar. Ela olhou assim e falou, nossa, eu sinto um amor muito grande. Meu coração está pulando de alegria. Eu sinto um amor muito grande. Aí eu disse para ela, aquela cadeira representa você e você agora está representando sua mãe. Ela simplesmente virou para mim, não preciso de mais nada, tchau.
Então, por isso eu peço para vocês, não interprete. Simplesmente perceba o que o seu organismo, o que o seu corpo te traz de informação. E aquilo que o teu corpo traz de informação é aquilo que você está precisando dar atenção. Ok? É aquilo que você está precisando trabalhar. A constelação não cura. O que cura é a atitude que a gente toma diante daquela informação que a gente recebe a partir de uma constelação. É isso que transforma a nossa vida. Ok? Podemos fazer o exercício? Ficou alguma dúvida? Sim. É que nós vamos ser em 3, todos 3 serão pai, todos 3 serão mãe, todos 3 serão filho. E no final, nós vamos conversar, trocar ideias daquilo que foi sendo percebido. Ok? Então vamos.